Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, que aparece em Mateus também. Então veja, quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. O batismo de Jesus é simples, gente. Ele foi no madeiro por nós para nos batizar. E quem nega isso, quem nega e volta para o Velho Testamento, caiu da graça, quem nega isso, quem nega que Jesus ressuscitou dos mortos, foi a primícia da ressurreição, não é pessoas batizadas pelo Espírito, porque o batismo é espiritual. É como se tivesse uma coisa ali, mas que ninguém enxergasse. Aí você pode pegar, você tem a oportunidade de pegar, mas algumas pessoas falam, eu não vejo, como é que eu vou pegar se eu não posso ver? Essas são as pessoas não batizadas pelo Espírito. Não receberam o Espírito, o dom do alto, o dom perfeito. Porque no Velho Testamento tem um demônio que contamina os dons, tá? Ezequiel 20:26. E os contaminei em seus próprios dons, o demônio está dizendo. E no Evangelho, o dom do Pai Altíssimo é perfeito. É coisa espiritual, gente. Pessoas sem espírito não tem o que fazer se o próprio espírito não convencer, porque é o espírito que convence. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tá, gente? Então todo dom perfeito vem do alto. Mas no Velho Testamento o demônio contamina os dons. Não é à toa que Jesus falou que veio para os doentes. As pessoas têm que entender, né? Que tinha um povo aí sacrificando animal, batizando, limpando o pecado com sangue, né? Com derramamento de sangue. E João Batista fazia diferente, usava água. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o verdadeiro batismo, tá? Vocês têm que entender por que João Batista batizou na água naquela época lá, pessoal. Mas o próprio João Batista fala que vinha um que batizava com o Espírito, que é Jesus. E vamos ver o batismo de Jesus. 1 João 5:6 em diante aí. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue e não somente com a água. E o próprio Espírito é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Que o batismo verdadeiro foi a morte de Jesus. Ele morreu para nos batizar. Jesus que libertou o gadareno e não o batizou, libertou milhares de endemoninhados e não os batizou, que lhe curou doentes de todos os lados, e lunáticos e paralíticos. Pessoal, que no Velho Testamento tem um Deus que toda hora ele fica julgando. E no Evangelho diz que o pai a ninguém julga, mas deu o julgamento pro seu filho. Então, assim, você vê um Deus toda hora julgando e nada funciona no Velho Testamento. Porque, assim, ele destruiu o mundo inteiro pra acabar com a maldade. Acabou a maldade, gente, no mundo? Jogou um dilúvio lá pra acabar com a maldade. Você quer que eu pego lá pra vocês verem que ele falou que era pra acabar com a maldade? Acabou com a maldade? Não acabou com a maldade. Então você vê que o Deus do Velho Testamento é um Deus falho e errante. Agora, igual o Caio Fábio tá falando aqui, Jesus ele não ficava assim, batizando as pessoas, falando assim, hoje eu te batizo, meu filho, hoje você vai ser batizado. Não. Jesus, na morte dele, batizou todo mundo, espalhou o Espírito de uma vezada só. Olha que perfeito. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. E no dia do verdadeiro juízo, que é o do Pai de Jesus, também vai ser perfeito. Não é igual esse Deus do Velho Testamento que toda hora fica fazendo julgamento falho e errante. Vai ser sabe aquele martelo do juiz? O juiz tem aquele martelo, então vai ser uma martelada só que Deus vai dar e já era, vocês vão ser condenados. Pronto, acabou. Entendeu? O Pai de Jesus não fica toda hora, ai, nossa, destruiu o mundo inteiro pra acabar com a maldade, cara, mas a maldade ainda não acabou. Nossa, acho que tá na hora de destruir o mundo de novo, hein? E assim, era pra ter muito mais coisa. E outra coisa interessante, cara, que eu fico pensando, é que Jesus ele não escreveu nada, entendeu? Não foi Jesus que pegou um papel e caneta e começou a escrever. O negócio, olha pra você ver, cara, como é que foi tão poderoso o evangelho. Eu acredito que quem pegou pra escrever o evangelho foram os inimigos. Os inimigos escreveram o evangelho, os inimigos da cruz. Porque se ficasse só no falar, as pessoas iam atrás das outras, iam tirar mais pessoas da religião, igual acontecia. Igual acontecia aquele alvoroço todo. Agora, os inimigos compilou os livros, colocou junto com o judaísmo, que não tem nada a ver. E ao meu ponto de vista, é ruim isso. É ruim misturar tudo ali. E é ruim também ter algo para se ler. Por quê? Porque o inimigo pega, abre aquele livro e pela graça e misericórdia de Jesus, a gente consegue pegar ali o que Jesus queria nos dizer. Mas o inimigo ele não tinha a visão para colocar coisas ali naquele livro, gente. Eu vou dar um exemplo. O inimigo escreveu para compilar tudo aquilo ali para o próprio inimigo, para os filhos do inimigo, pegar aquilo para enganar as pessoas. Só que naquilo que é a essência do evangelho, aquilo que é a essência, ficou para nós. Porque o inimigo não consegue ver, gente. Eles têm uma maldição que está em Isaías. Vendo não vê, ouvindo não ouve.
Eles têm essa maldição. Então, muitas coisas passou ali. Ali, quando Jesus ele fala que se o reino dele fosse desse mundo, os anjos, os irmãos dele do céu, pelejaria para que ele não fosse entregue na mão dos judeus. Você acha que isso ia estar? Você acha que isso ia estar ali? Não ia estar ali. Se o inimigo enxergasse, não ia estar ali. Ou, aí o que eles fazem? Aí por isso que eles ficam atualizando as escrituras sempre, sempre, sempre. Tem um versículo que diz que os apóstolos João acho que é Pedro e João, ou é um desses dois, eles dizem para Jesus que eles queriam fazer fogo cair do céu como Elias também fez. Em algumas atualizações tiraram o Elias também fez. Entendeu, gente? O que eles fazem? Porque na hora eles não enxergaram isso. Depois tentaram atualizar para tirar. Então assim, tem coisa ali que você vê que o inimigo ele não conseguiu perceber. Passou para nós. Passou isso para nós. Muita coisa ali passou para nós. Ali na hora que fala ali dos inimigos da cruz, que são os da circuncisão. Vamos lá ver. 3, 18, 20. Muitos vivem como inimigos da cruz de Cristo. Já lhes falei deles por várias vezes e agora é chorando, Paulo chorando aqui, que volto a falar ali deles. O fim deles é a destruição e o Deus deles, é isso que vocês têm que entender, gente. Eles têm um Deus, tá? São os desejos dos seus próprios corpos. Eles se orgulham do que devia ser vergonha para eles e se preocupam somente com coisas que pertencem a este mundo. Aí Paulo fala que o mundo já é do maligno, que o Deus desse mundo é Satanás. Jesus fala, vós tem por pai o diabo. Se Deus fosse vosso pai, é isso que vocês têm que entender, gente. Aqui, ó. E Jesus fala também, pai justo o mundo não te conheceu. Aqui, ó. Porém, a nossa pátria está nos céus, de onde também estamos esperando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, gente? Então tem uma que fala que os 12 apóstolos foi levantado para julgar as 12 tribos de Israel, tá, gente?